Integral definida. Área de uma região plana. Vamos analisar aqui o terceiro caso. O caso em que temos uma região em que parte está acima do eixo x e parte está abaixo do eixo x. Então, determine a área dessa região limitada pela curva x ao cubo menos 2x ao quadrado menos 5x mais 6, pelo eixo x, pela reta x igual a menos 1 e x igual a 2. Nesse gráfico, a linha em vermelho representa a função, as linhas em azul representam as retas x igual a menos 1 e x igual a 2. Queremos calcular esta área em rosa. Observe, entre menos 1 e 1, a função está acima do eixo x. Então, esta área aqui está acima do eixo x. Entretanto, entre 1 e 2, a função está abaixo do eixo x. A área que nós temos que calcular está abaixo do eixo x. Sendo assim, não temos como calcular direto do menos 1 ao 2. Temos que calcular em duas partes. Primeiro, essa área em que a função está acima do eixo x, em que a função é positiva, e depois a área onde a função está abaixo do eixo x. A área total, neste caso, será a soma da primeira área com a segunda. Para essa primeira área, essa região que está pintada mais forte, ela é calculada pela integral da função no intervalo de menos 1 a 1. Então, onde começa até este ponto. Para a segunda área, é esta que está assinalada mais forte aqui. Como ela está abaixo do eixo x, você deve já saber que se simplesmente calcularmos a integral, nós obteremos um valor negativo. Portanto, como eu quero determinar a área e não simplesmente o valor da integral, eu preciso considerar a integral em módulo. Façamos os cálculos então. A primeira área é a integral de menos 1 até 1 de f de x dx, em que o f de x é x ao cubo menos 2x ao quadrado menos 5x mais 6. Sabemos que a integral de uma soma é a soma da integral. Então, podemos escrever isto como sendo a integral de menos 1 a 1, x ao cubo dx, menos 2 vezes a integral de x ao quadrado dx, menos 5 vezes a integral de x dx, mais 6 vezes a integral de dx. Todas essas integrais calculadas no intervalo de menos 1 a 1. Aplicando as regras de integração, então, escrevemos que o A1 é a integral de x ao cubo, x à quarta sobre 4, no intervalo de menos 1 a 1, menos 2 vezes, aqui, a integral de x ao quadrado dx, então é x ao cubo sobre 3, menos 5 vezes a integral de x dx, x ao quadrado sobre 2, mais 6 vezes a integral de dx, que é o próprio x, de menos 1 a 1. Substituindo, então, sempre fazemos o limite superior aplicado à integral menos o limite inferior.
5 vezes, substituindo 1 ao quadrado sobre 2, menos 1 ao quadrado sobre 2, mais 6 vezes 1 menos 1. O A1, então, é 1/4. Aqui, menos 1 elevado a 4 dá 1. Com esse menos 1/4. Aqui, menos 2, que multiplica. 1 ao cubo, 1 dividido por 3. Menos 1 ao cubo, menos 1, com esse menos, mais 1 sobre 3. Ao quadrado sobre 2 é meio. Menos 1 ao quadrado dá 1, com esse menos 1. Mais 6, que multiplica 1 mais 1. 1/4 menos 1/4, zero. Meio menos meio, zero. Então, nós temos aqui menos 2, que multiplica 1/3 mais 1/3, dá 2/3, mais 6, que multiplica 2. Menos 4/3, mais 12. Mínimo múltiplo comum, temos então que o A1 vai ser 32/3 unidades de área. Calculemos agora a segunda área. Então, a segunda área é o módulo da integral de 1 a 2 de x ao cubo menos 2x ao quadrado menos 5x mais 6. Vamos simplesmente calcular essa integral, né, de x ao cubo menos 2x ao quadrado menos 5x mais 6, nesse intervalo de 1 a 2. Depois nós voltamos e colocamos esse resultado dentro do módulo. Então, a integral de x ao cubo, x² sobre 4, a integral de 2x ao quadrado, 2x³ sobre 3, a integral de 5x, 5x ao quadrado sobre 2, e a integral de 6, 6x, isso calculado de 1 a 2. Substituindo, então, 2² sobre 4, menos 2 vezes 2 ao cubo sobre 3, menos 5 vezes 2 ao quadrado sobre 2, mais 6 vezes 2, tudo isso, menos, agora substituímos x por 1. 1/4 sobre 4, menos 2 vezes 1 ao cubo sobre 3, menos 5 vezes 1 ao quadrado sobre 2, mais 6 vezes 1. Você deve observar que, nesse caso, eu fiz direto. Você já sabe que a integral da soma é a soma das integrais, então eu posso já calcular sem ter que reescrever cada uma das integrais. Vamos terminar a nossa área fazendo essas operações aqui. 2/4 dividido por 4, então 2/4 é 16, dividido por 4, 4. 2 vezes 2 ao cubo, 2 ao cubo 8, vezes 2, 16, 16/3. 2 ao quadrado, 4, vezes 5, 20, dividido por 2, 10. Mais 6 vezes 2, 12. Menos, agora vejam, faremos esse segundo parênteses e todos os resultados teremos que considerar que nós estamos falando menos ele. Então, pegaremos o oposto. Então, 1/4 sobre 4 dá 1/4. Então, menos 1/4.
2 vezes 1 ao cubo sobre 3. Então, aqui vai dar 2 terços, com esse menos 2 terços, com esse menos, mais 2 terços. Agora, menos 5 vezes 1 ao quadrado sobre 2. Isso dá menos 5 meios. Com esse menos, mais 5 meios. 6 vezes 1, 6, menos 6. Então, aqui, 4 menos 10 dá menos 6, mais 12 dá mais 6, menos 6, zero. Menos 16 terços com mais 2 terços vai dar menos 14 terços, mais 5 meios, menos 1 quarto. Tirando o mínimo múltiplo comum, entre 3, 2 e 4, que é 12, fazendo as contas, menos 14 terços, mais 5 meios, menos 1 quarto, ficará 29, menos 29 dozeavos. Então, este é o valor da integral. Agora, nós não queríamos apenas a integral, nós queríamos a área. Então, precisamos voltar aqui. A área é o módulo do valor obtido para a integral. Como para a integral nós encontramos menos 29 dozeavos, então a área é de 29 dozeavos unidades de área. Assim, observe, né? Novamente, para esta primeira área, encontramos 32 terços. Para a segunda área, esta que está no quarto quadrante, encontramos 29 dozeavos. A área total da região, então, será a soma dessas duas áreas, 32 terços mais 29 dozeavos, que aproximadamente valerá 13,08 unidades de área. Então, esta é a área, é o valor da área da região.